O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o nosso lugar no universo. A NASA acabou de vazar dados classificados sobre um visitante interestelar que está despedaçando todas as leis da física. E os cientistas governamentais estão absolutamente aterrorizados com o que ele realmente é. Antes de mergulharmos nas evidências chocantes que eles têm escondido, certifique-se de se inscrever e clicar no botão de like, porque os números não mentem e são absolutamente arrepiantes. O 13 Atlas está percorrendo nosso sistema solar a uma velocidade incompreensível de 130 mil milhas por hora. Isso é quase 60 km por segundo. Para entender como essa velocidade é impossível, considere que alcançar essa velocidade naturalmente exigiria uma estilingada gravitacional de um buraco negro ou estrela de nêutrons. Mas não existem tais objetos em qualquer lugar perto da direção de onde essa coisa veio. Documentos vazados do JPL revelam algo ainda mais perturbador. O objeto mantém essa velocidade impossível sem qualquer desaceleração, apesar de viajar através do vento solar e detritos cósmicos que deveriam estar retardando. É como se algo estivesse mantendo ativamente sua velocidade, desafiando as leis básicas da física que governam todos os outros objetos no espaço. Mas é aqui que fica verdadeiramente antinatural. O 13 Atlas segue uma trajetória com uma excentricidade de 6,2, tornando-a o caminho mais extremo já registrado. Para comparação, até mesmo o Oumuamua tinha apenas uma excentricidade de 1,2. Essa trajetória é matematicamente tão perfeita que, quando estendida para trás no espaço por bilhões de anos, forma uma linha quase perfeitamente reta através da galáxia. Algo que deveria ser impossível, dadas as influências gravitacionais caóticas de inúmeras estrelas e matéria escura. Ainda mais inquietante, estações de rastreamento do espaço profundo detectaram mais de 47 microcorreções separadas no caminho do objeto. Ajustes sistemáticos que mantêm seu curso preciso. Estas não são perturbações aleatórias causadas por influências gravitacionais. São correções de curso deliberadas que sugerem controle inteligente. Comunicações internas de especialistas governamentais em datação revelam algo que está mantendo os principais cientistas acordados à noite. O 13 Atlas tem mais de 7 bilhões de anos, tornando-o não apenas antigo, mas potencialmente mais velho que todo o nosso sistema solar. Nosso Sol tem apenas 4,6 bilhões de anos, o que significa que este objeto tem vagado pelo vácuo frio do espaço interestelar desde antes da Terra existir. Aqui está a parte que tem especialistas em astrobiologia completamente perplexos. Objetos tão antigos não deveriam estar mais ativos. Após bilhões de anos vagando pelo espaço a temperaturas próximas do zero absoluto, todos os materiais voláteis deveriam ter sublimado completamente ou cristalizado em rocha inerte. A radiação cósmica sozinha deveria ter decomposto quaisquer compostos orgânicos há eras. No entanto, o 13 Atlas está exibindo um comportamento vigoroso de cometa, liberando quantidades massivas de gás e detritos como se tivesse sido formado ontem. A coma que envolve o núcleo está produzindo mais de 400 libras de material por segundo. Níveis de atividade que astrofísicos líderes descrevem como fisicamente impossíveis para um objeto dessa idade. O que é ainda mais inexplicável é que a análise espectral mostra que a composição do gás inclui moléculas orgânicas complexas que deveriam ter sido destruídas pela radiação cósmica bilhões de anos atrás. Relatórios classificados da Divisão de Astrobiologia sugerem discretamente que o comportamento ativo poderia indicar processos internos que mantiveram o objeto vivo por bilhões de anos. Processos que nunca encontramos na natureza e não entendemos. A análise espectral do telescópio espacial Webb descobriu algo que está fazendo especialistas governamentais em composição questionarem tudo o que pensavam saber sobre como a matéria se forma no universo. A assinatura química do 13 Atlas contém razões isotópicas que não correspondem a nenhum processo de formação natural conhecido em berçários estelares, explosões de supernova ou nebulosas planetárias. A proporção de carbono para oxigênio está completamente errada para um objeto que supostamente se formou em torno de outra estrela bilhões de anos atrás. A formação natural produz impressões digitais químicas muito específicas. Mas o 13 Atlas mostra assinaturas isotópicas que exigiriam condições de formação que não existem em nenhum lugar do universo conhecido.
Temperaturas simultaneamente muito quentes e muito frias. Níveis de radiação tanto altos demais quanto baixos demais. Ainda mais perturbador, certas assinaturas metálicas sugerem a presença de materiais processados, ligas complexas e elementos refinados que só poderiam existir após serem submetidos a processamento de nível industrial. Estamos falando de materiais que mostram sinais de processos de purificação artificial e combinação que exigem tecnologia avançada para serem alcançados. A descoberta mais inquietante veio de uma análise espectral profunda. Traços de tecnécio 99, um elemento que não ocorre naturalmente em nenhum lugar do universo e só pode ser produzido através de reações nucleares em configurações laboratoriais. A presença deste elemento sintético em um suposto cometa natural antigo é impossível de explicar através de qualquer processo natural conhecido. Especialistas em química nuclear admitem discretamente em comunicações criptografadas que a composição é inconsistente com a formação natural e sugestiva de construção artificial. Mas essas descobertas estão sendo enterradas em relatórios classificados que nunca serão divulgados ao público. Algo fundamentalmente antinatural está acontecendo com o comportamento do 13 Atlas e observações através dos telescópios Hubble e Webb capturaram evidências do impossível. A cauda do objeto está apontando na direção errada durante períodos específicos, criando o que os astrônomos desesperadamente chamam de fenômeno de anticauda que desafia completamente a física básica dos cometas. Todo cometa na história registrada segue o mesmo princípio. À medida que se aproximam do Sol, o vento solar empurra suas caudas para longe da estrela. Mas o 13 Atlas faz exatamente o oposto durante certos períodos de observação, com material fluindo em direção ao Sol, e não para longe dele. Isso não é apenas incomum, é fisicamente impossível, de acordo com nosso entendimento da radiação solar. O comportamento da anticauda não é aleatório. Equipes de monitoramento identificaram um padrão arrepiante. O fluxo reverso ocorre precisamente quando o objeto se alinha com coordenadas celestes específicas, particularmente quando aponta para a constelação de Sagitário. Durante esses alinhamentos, a cauda inverte a direção por exatamente 3,7 horas antes de retornar ao comportamento normal. O que é ainda mais inquietante é que durante esses eventos de anticauda, radiotelescópios detectam assinaturas eletromagnéticas incomuns. Sinais que pulsam em frequências nunca antes registradas de qualquer corpo celeste natural. Esses sinais são tão organizados e sistemáticos que alguns membros internos das agências espaciais estão questionando em particular se podem ser transmissões artificiais. Relatórios oficiais contêm inconsistências flagrantes que sugerem um grande encobrimento em relação às verdadeiras dimensões do visitante. Estimativas iniciais de tamanho de observações terrestres colocavam o núcleo em aproximadamente 7 milhas de diâmetro, já enorme para um objeto interestelar. No entanto, observações subsequentes do Hubble revisaram isso misteriosamente para apenas 3,5 milhas, sem uma explicação satisfatória para a mudança dramática. Aqui está a prova concludente. O brilho, os níveis de atividade e as taxas de produção de gás não correspondem à estimativa de tamanho menor. A luminosidade do objeto e as quantidades massivas de material que ele está ejetando são completamente consistentes com algo muito maior do que os oficiais estão relatando publicamente. Análises independentes por observatórios internacionais sugerem que o tamanho verdadeiro pode ser mais próximo de 12 milhas de diâmetro, tornando um dos maiores objetos a visitar nosso sistema solar. Especialistas da agência espacial admitem em particular em comunicações internas vazadas que o comportamento do objeto é incompatível com as estimativas oficiais de tamanho, mas continuam a publicar as medidas menores. Por que eles subestimariam deliberadamente a escala de uma descoberta tão significativa? A única explicação lógica é que o tamanho verdadeiro causaria pânico público se as pessoas entendessem o quão massivo este visitante interestelar realmente é. Ainda mais suspeito, fotografias detalhadas do núcleo foram classificadas e removidas de bancos de dados públicos, com oficiais citando problemas técnicos de imagem como razão. Este nível de sigilo em torno de medidas físicas básicas é sem precedentes e sugere que estão escondendo algo monumental sobre a verdadeira natureza deste objeto. O ponto de origem do 13 Atlas revela um padrão perturbador que as agências espaciais absolutamente não querem que o público saiba.
O objeto está se aproximando da constelação de Sagitário, especificamente da direção precisa do buraco negro supermassivo central da nossa galáxia, Sagitário A*. Isso não é coincidência. Análises classificadas revelam o que os internos chamam de padrões de chegada que sugerem que esses visitantes não são vagantes aleatórios. Quando redes de monitoramento do espaço profundo traçam a trajetória de todos os 3 objetos interestelares conhecidos, Oumuamua, 2 em Borisov e agora 13 em Atlas, para trás no espaço por milhões de anos, todos convergem para a mesma região geral perto do centro galáctico. A probabilidade estatística disso acontecer por acaso é inferior a 1 em 50 bilhões. Algo naquela região está lançando objetos em direção ao nosso sistema solar com precisão matemática. A conexão com Sagitário se torna ainda mais arrepiante quando se examina o tempo. O 13 Atlas fez sua maior aproximação do centro galáctico aproximadamente 7 bilhões de anos atrás, exatamente o período de tempo em que a datação coloca a formação do objeto. Isso significa que ele foi de alguma forma criado ou lançado da região mais energeticamente violenta de nossa galáxia, onde buracos negros supermassivos destroem matéria a temperaturas de milhões de graus. Equipes governamentais de dinâmica galáctica têm analisado secretamente dados de radiotelescópios da região de Sagitário e descobriram algo que está sendo classificado nos níveis mais altos: explosões periódicas de energia do centro galáctico que ocorrem em perfeita sincronização com os tempos de partida dos objetos interestelares conhecidos. Estas não são emissões naturais de buracos negros. São muito organizadas, muito precisas e muito poderosas. Se algo perto do centro galáctico está lançando deliberadamente objetos em direção a sistemas estelares habitados como o nosso, então o 13 Atlas não é apenas um vagante cósmico. Pode ser o mais recente de uma série de visitantes intencionalmente dirigidos, e não temos ideia de qual possa ser seu propósito final. Redes de monitoramento do espaço profundo estão detectando algo que tem equipes de análise de sinal trabalhando 24 horas por dia em completo sigilo. O 13 Atlas está emitindo assinaturas eletromagnéticas organizadas que se intensificam dramaticamente à medida que se aproxima de corpos planetários. Estas não são emissões aleatórias de desgaseificação de cometa. São sinais estruturados que pulsam em padrões matemáticos a cada 4,7 horas com precisão de relógio. As assinaturas eletromagnéticas são mais fortes quando o objeto se alinha com corpos planetários, sugerindo que está de alguma forma escaneando ou se comunicando com esses mundos. O que é verdadeiramente perturbador é que esses sinais estão sendo respondidos por pulsos semelhantes originários da região do Polo Sul de Marte, especificamente de uma área onde não existe equipamento feito pelo homem. Em 3 de outubro de 2025, o 13 Atlas fará sua maior aproximação de Marte a apenas 2,8 milhões de milhas. Comunicações internas revelam que a agência tem reposicionado silenciosamente todos os 6 orbitadores ativos de Marte e ambos os rovers de superfície para observar esse encontro de múltiplos ângulos. Os rovers Perseverance e Curiosity foram equipados com sensores eletromagnéticos adicionais especificamente para este evento. O medo não é colisão. É o que essas misteriosas assinaturas eletromagnéticas podem fazer à já enfraquecida magnetosfera de Marte durante o encontro próximo. Marte carece de um campo magnético forte, tornando-o incrivelmente vulnerável a interferências eletromagnéticas. Mas o cenário de pesadelo que mantém os cientistas trabalhando 24 horas por dia é a possibilidade de que este encontro não seja acidental, que seja um rendezvous planejado entre o visitante e algo que tem esperado em Marte por um período de tempo desconhecido. Especialistas governamentais admitem em particular que não podem explicar os fenômenos eletromagnéticos através de qualquer processo natural conhecido. As implicações de uma potencial comunicação entre um visitante interestelar e algo em Marte são tão profundas que toda a investigação foi classificada além de ultra-secreta. 15 de dezembro de 2025 marca o momento em que o 13 Atlas atinge o periélio, sua maior aproximação do nosso Sol, e modelos classificados sugerem que esta data representa um ponto sem retorno para entender a verdadeira natureza deste misterioso visitante. No periélio, o objeto será submetido à força total da radiação solar, potencialmente desencadeando comportamentos que permaneceram ocultos durante sua aproximação.
Esses sinais são tão organizados e sistemáticos que alguns membros internos das agências espaciais estão questionando em particular se podem ser transmissões artificiais. Relatórios oficiais contêm inconsistências flagrantes que sugerem um grande encobrimento em relação às verdadeiras dimensões do visitante. Estimativas iniciais de tamanho de observações terrestres colocavam o núcleo em aproximadamente 7 milhas de diâmetro, já enorme para um objeto interestelar. No entanto, observações subsequentes do Hubble revisaram isso misteriosamente para apenas 3,5 milhas, sem uma explicação satisfatória para a mudança dramática. Aqui está a prova concludente. O brilho, os níveis de atividade e as taxas de produção de gás não correspondem à estimativa de tamanho menor. A luminosidade do objeto e as quantidades massivas de material que ele está ejetando são completamente consistentes com algo muito maior do que os oficiais estão relatando publicamente. Análises independentes por observatórios internacionais sugerem que o tamanho verdadeiro pode ser mais próximo de 12 milhas de diâmetro, tornando um dos maiores objetos a visitar nosso sistema solar. Especialistas da agência espacial admitem em particular em comunicações internas vazadas que o comportamento do objeto é incompatível com as estimativas oficiais de tamanho, mas continuam a publicar as medidas menores. Por que eles subestimariam deliberadamente a escala de uma descoberta tão significativa? A única explicação lógica é que o tamanho verdadeiro causaria pânico público se as pessoas entendessem o quão massivo este visitante interestelar realmente é. Ainda mais suspeito, fotografias detalhadas do núcleo foram classificadas e removidas de bancos de dados públicos, com oficiais citando problemas técnicos de imagem como razão. Este nível de sigilo em torno de medidas físicas básicas é sem precedentes e sugere que estão escondendo algo monumental sobre a verdadeira natureza deste objeto. O ponto de origem do 13 Atlas revela um padrão perturbador que as agências espaciais absolutamente não querem que o público saiba. O objeto está se aproximando da constelação de Sagitário, especificamente da direção precisa do buraco negro supermassivo central da nossa galáxia, Sagitário A*. Isso não é coincidência. Análises classificadas revelam o que os internos chamam de padrões de chegada que sugerem que esses visitantes não são vagantes aleatórios. Quando redes de monitoramento do espaço profundo traçam a trajetória de todos os 3 objetos interestelares conhecidos, Oumuamua, 2 em Borisov e agora 13 Atlas, para trás no espaço por milhões de anos, todos convergem para a mesma região geral perto do centro galáctico. A probabilidade estatística disso acontecer por acaso é inferior a 1 em 50 bilhões. Algo naquela região está lançando objetos em direção ao nosso sistema solar com precisão matemática. A conexão com Sagitário se torna ainda mais arrepiante quando se examina o tempo. O 13 Atlas fez sua maior aproximação do centro galáctico aproximadamente 7 bilhões de anos atrás, exatamente o período de tempo em que a datação coloca a formação do objeto. Isso significa que ele foi de alguma forma criado ou lançado da região mais energeticamente violenta de nossa galáxia, onde buracos negros supermassivos destroem matéria a temperaturas de milhões de graus. Equipes governamentais de dinâmica galáctica têm analisado secretamente dados de radiotelescópios da região de Sagitário e descobriram algo que está sendo classificado nos níveis mais altos: explosões periódicas de energia do centro galáctico que ocorrem em perfeita sincronização com os tempos de partida dos objetos interestelares conhecidos. Estas não são emissões naturais de buracos negros. São muito organizadas, muito precisas e muito poderosas. Se algo perto do centro galáctico está lançando deliberadamente objetos em direção a sistemas estelares habitados como o nosso, então o 13 Atlas não é apenas um vagante cósmico. Pode ser o mais recente de uma série de visitantes intencionalmente dirigidos, e não temos ideia de qual possa ser seu propósito final. Redes de monitoramento do espaço profundo estão detectando algo que tem equipes de análise de sinal trabalhando 24 horas por dia em completo sigilo. O 13 Atlas está emitindo assinaturas eletromagnéticas organizadas que se intensificam dramaticamente à medida que se aproxima de corpos planetários. Estas não são emissões aleatórias de desgaseificação de cometa. São sinais estruturados que pulsam em padrões matemáticos a cada 4,7 horas com precisão de relógio. As assinaturas eletromagnéticas são mais fortes quando o objeto se alinha com corpos planetários,
sugerindo que está de alguma forma escaneando ou se comunicando com esses mundos. O que é verdadeiramente perturbador é que esses sinais estão sendo respondidos por pulsos semelhantes originários da região do Polo Sul de Marte, especificamente de uma área onde não existe equipamento feito pelo homem. Em 3 de outubro de 2025, o 13 Atlas fará sua maior aproximação de Marte a apenas 2,8 milhões de milhas. Comunicações internas revelam que a agência tem reposicionado silenciosamente todos os 6 orbitadores ativos de Marte e ambos os rovers de superfície para observar esse encontro de múltiplos ângulos. Os rovers Perseverance e Curiosity foram equipados com sensores eletromagnéticos adicionais especificamente para este evento. O medo não é colisão. É o que essas misteriosas assinaturas eletromagnéticas podem fazer à já enfraquecida magnetosfera de Marte durante o encontro próximo. Marte carece de um campo magnético forte, tornando-o incrivelmente vulnerável a interferências eletromagnéticas. Mas o cenário de pesadelo que mantém os cientistas trabalhando 24 horas por dia é a possibilidade de que este encontro não seja acidental, que seja um rendezvous planejado entre o visitante e algo que tem esperado em Marte por um período de tempo desconhecido. Especialistas governamentais admitem em particular que não podem explicar os fenômenos eletromagnéticos através de qualquer processo natural conhecido. As implicações de uma potencial comunicação entre um visitante interestelar e algo em Marte são tão profundas que toda a investigação foi classificada além de ultra-secreta. 15 de dezembro de 2025 marca o momento em que o 13 Atlas atinge o periélio, sua maior aproximação do nosso Sol, e modelos classificados sugerem que esta data representa um ponto sem retorno para entender a verdadeira natureza deste misterioso visitante. No periélio, o objeto será submetido à força total da radiação solar, potencialmente desencadeando comportamentos que permaneceram ocultos durante sua aproximação.